Tudo o que faz, ou já fez sucesso, começou de uma maneira simples, e para o rádio brasileiro, este começo se deu em 1922, quando foi realizada a primeira transmissão radiofônica, comemorando o centenário da independência. Depois disso, não demorou muito para que surgisse no Rio de Janeiro a primeira emissora, a Rádio Roquete Pinto. Naquela época, as emissoras eram sustentadas por sociedades, ou seja, eram os ouvintes quem pagavam a mensalidade para elas. Alô, atenção, estamos irradiando a maior prova automobilística da América do Sul. Passou neste instante o volante italiano a toda velocidade. É admirável observar a energia desses homens que, guiando automóveis rápidos como bolidos, apresentam-se assim. É para esses homens, para os homens fortes e enérgicos que existe o sabonete Lifebuoy. Lifebuoy é um sabonete moderno, de acordo com o tempo em que vivemos. O sabonete estimulante, agradável, refrescante, que se escreve Lifebuoy, tem pronúncia bem correta. É bem simples e discreta. A pronúncia é Lifebuoy. Porém, foi somente na década de 30 que o rádio se popularizou, em parte graças à redução dos preços dos transmissores e receptores. Inicialmente, o meio só servia para divulgar músicas, óperas e textos instrutivos. Mas aqui é o Brasil, e claro que o futebol não podia faltar, né? Portanto, em 1931, foi transmitido o primeiro jogo de futebol ao vivo, entre São Paulo e Paraná, por Nicolau Tuma, que também inventou o termo radialista. Bom, agora chega de falar de futebol e vamos para outro assunto polêmico, política. Eu ouço falar que para nosso bem, Jesus já designou que seu Julinho é quem vem hoje. Esta que vocês acabaram de ouvir foi a primeira propaganda eleitoral vinculada por rádio, ressaltando a vitória de Júlio Prestes sobre Getúlio Vargas, nas eleições de 1930. Entretanto, se pegarmos os livros de história, veremos que as coisas não terminaram bem assim, pois com a Revolução de 30 foi Getúlio quem assumiu o poder, decretando o fim da República Velha e o início da Era Vargas. Mas afinal, o que tudo isso influenciou nas transmissões de rádio? Ah, possivelmente muita coisa. Em 1932, Getúlio autoriza a utilização de publicidade no rádio, seguindo os moldes norte-americanos que haviam feito o mesmo 6 anos antes. Neste momento, a publicidade ainda não pode ultrapassar 10% da programação, mas mesmo assim foi graças a isso que surgiu o primeiro jingle publicitário da história do Brasil, o Pão Bragança. Ai, o padeiro desta rua, tenho sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o Pão Bragança. Por trás da aparente infantil propaganda de pão, que estreou no programa de Aldemar Casé, sim, avô de Regina Casé mesmo, seu criador Antônio Lazara tinha intenção, de certa forma, alfinetar a estrutura política do país. Acontece que os escritores estavam começando a se rebelar contra a situação socioeconômica, que passava por dificuldades de emprego e de alimentação. Quando o tempo está abafado, porque o tempo desabafa. É o Brahma chopp gelado, é o Brahma chopp gelado, de barril ou de garrafa. É claro que Getúlio também iria usar o novo meio a seu favor. Portanto, em 1935 começa a Hora do Brasil, que divulga os feitos de seu governo. Além disso, as novidades não param por aí, pois no ano seguinte Aldemar Casé cria a primeira radionovela, e também surgem os programas de auditório por rádio, permitindo a popularização de ídolos, como Carmen Miranda, Aracide Almeida, Francisco Alves, entre outros.